Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live na Personal Brasil. Hoje nós estaremos apresentando para vocês Fernando de Noronha, junto com o meu amigo Luiz, do Noronha Brasil. Seja bem-vindo, Luiz. Bianca, como é que você vai? Quero lhe agradecer de todo o coração, também a Michele por essa oportunidade, né? A toda a Personal Brasil, a gente tem aí o maior prazer de poder falar um pouquinho de um dos destinos mais lindos do mundo, que é lá Fernando de Noronha, correto? A gente, na verdade, hoje procura fazer o melhor pelos nossos parceiros. Em quê? Em atualizar, na verdade, sobre o destino Fernando de Noronha, em falar um pouquinho daquelas belezas, em tirar um pouquinho esse mito de que Fernando de Noronha é um lugar muito caro e nem todo mundo pode ir, né? Então, Noronha hoje é um local ainda que não saiu de moda, ele está sempre em moda. Você sabe, quando eu estive em Curitiba, já é a segunda ou a terceira vez que eu estive aí com vocês, fazendo o trabalho, mostrando, trazendo, na verdade, algumas novidades. Agora, com essa pandemia, algumas coisas pararam lá em Fernando de Noronha. Atualmente, Fernando de Noronha está fechada, tá? Está fechada para o turismo, correto? Já está, sim, liberada internamente lá em Fernando de Noronha para as pessoas, os moradores. Já abriram bares e restaurantes. Esses bares e restaurantes que abriram lá com a capacidade de atendimento para somente 50%, e é somente para as pessoas que ali estão convivendo. A cada quinzenalmente estava chegando um voo saindo procedente de Recife para Noronha, com quem? Com moradores que estavam aqui no continente, porque não estavam podendo entrar, e também para prestadores de serviço. E agora está a cada semana. Então, essas pessoas estão entrando, logicamente, com procedimento, passa pelo teste, para poder chegar em Fernando de Noronha e ficar 14 dias lá confinado, para depois retomarem as suas atividades, viu? Então, atualmente, Noronha está desta forma. Nós estamos ainda aguardando ansiosamente a reabertura, porque há, sim, muita procura ultimamente, mas a gente é muito cauteloso em poder completar essas vendas, em firmar essas vendas, né? A realidade do sonho do cliente, enquanto não tiver a parte oficial do Estado, né, de Pernambuco, a poder fazer a liberação, ok? Vamos lá. Vou dar continuidade, tudo bem, Bianca? Pode continuar, Luiz. Fique à vontade. Tá. Então, veja só, gente, nós estamos falando para agências de viagem, não é isso, Bianca? Isso mesmo, para agências de viagem. Então, meu abraço forte a todos os agentes de viagens. Não é fácil pela situação que hoje estamos passando, mas nós temos esperança, fé, perseverança e paciência. São os itens principais para a gente poder sair dessa numa boa, tá? Isso é o Brasil inteiro, é o planeta todo que está nessa situação. Mas hoje eu tenho a certeza, as agências de viagens aqui em Natal já começaram a reabrir algumas, outras ainda estão um pouco cautelosas, para a gente fazer a nossa retomada, tá? Gente, de qualquer parte do Brasil você pode chegar em Fernando de Noronha, tá? Só que nós temos 2 portões de entrada, né? Que chama-se o portão dos sonhos, que é chegar em Fernando de Noronha, que é o quê? Recife, em Pernambuco, e Natal, no Rio Grande do Norte. Sabendo-se que Noronha está localizado no Oceano Atlântico e nós estamos a 360 quilômetros de Natal e a 545 quilômetros de Recife. Natal é mais próximo, tá? Até eu costumo brincar com as pessoas, meus amigos, que falam, e aí, como é que está Noronha? Eu falo, olha, ao sábado de manhã eu dou a nadada na Noronha e almoço em Natal, tão pertinho que é, então é muito fácil você chegar em Fernando de Noronha, né? Mas não é bem assim, não. A gente tem que pegar um aviãozinho, sim, algumas horinhas de voo. O arquipélago de Fernando de Noronha, ele tem um administrador, tá? Esse administrador é nomeado pelo governo lá de Pernambuco, pelo governador. Então, ele tem essas mudanças conforme o período político. Esse administrador é que faz toda a gestão lá de Fernando de Noronha. Lembrando-se que Fernando de Noronha pertence ao estado de
Pernambuco, tá? E não ao do Rio Grande do Norte. Pode ir passando, viu? Para a gente ir podendo lá chegar no mapinha. Vai chegando no mapinha. Isso, pode parar aí. Olha aí, para vocês terem uma ideia, na verdade, um pouco melhor do que é Fernando de Noronha. Ela não é tão grande, né? Volta no mapinha. Ela não é tão grande. Ela realmente tem 21 quilômetros quadrados, somente 17 quilômetros quadrados é habitável, tá? Nós temos aí, não sei se vocês conseguem ver, uma listinha preta com um pontilhadozinho. Isso aí chama-se BR, né? É a segunda menor BR do Brasil, lá de Fernando de Noronha. Ela recorta praticamente Fernando de Noronha todinha, né? Nós temos ao lado um aviãozinho, que é o nosso aeroporto, o aeroporto de Fernando de Noronha. Vocês vejam essas bandeirinhas que estão em volta, bandeirinha vermelha, essas são bandeirinhas de mergulho. Por quê? Fernando de Noronha é um dos lugares mais lindos do mundo para quem pratica o mergulho. Nós temos lá várias profundidades, vários pontos de mergulho, e isso realmente é muito bom. Então, as pessoas do mundo inteiro vão a Fernando de Noronha e passam lá 10 dias, 12 dias, 7 dias, somente em questão do quê? Para poder fazer mergulho, tá? Pode passar, Bi. Vamos lá. Como chegar em Fernando de Noronha? Aquilo que eu estava dizendo, né? Nós temos 2 pontos, que é Recife, temos lá em Natal. Lembrando-se que lá em Fernando de Noronha, inclusive a gente avisa no continente, mas as pessoas esquecem, mas o guia não esquece de avisar ao cliente para que ele não tenha transtorno se no dia seguinte ele for fazer um passeio em um certo horário e de repente o guia chegar e ele falar, não, mas no meu horário é 7 horas, você marcou às 8, porque em Noronha nós temos 1 hora de fuso horário a mais do que Brasília, né? Então a gente precisa sempre estar com essa pontualidade. Nós temos diariamente um voo da Gol procedente de São Paulo com conexão em Recife que vai para Fernando de Noronha. Nós temos mais 2 voos da Azul que nascem lá em Recife e vão também para Fernando de Noronha. Isso é Recife. Natal, nós temos de quartas e domingos voo direto, somente um voo direto diariamente, né? Quartas e domingos direto, e o restante da semana ele é via Recife. Eu gosto muito de falar em questão disso aí, questão das aeronaves, porque Recife há uma possibilidade, eu acho que bem melhor, para fazer conexão de quem sai aí da região de vocês, da região aí do Paraná, ou do sul do Brasil, ou sudeste do Brasil, melhor do que Natal, tá? Mas isso não impede você, agente de viagem, de ter uma criatividade. E hoje pedi aí para a Bianca, pedi aí para a Michele, para fazer um conjugado, porque hoje você pode passar algumas noites em Fernando de Noronha, ficar em Recife também algumas noites, ou Porto de Galinhas, ou Praia dos Carneiros. Também em Natal você tem aqui Galinhos, né, que você pode fazer um conjugado, que é uma praia fantástica. Você tem Barra de Cunhaú, tem a Praia de Pipa e tem até mesmo Natal. Então, também dá para se trabalhar desta forma, você fazer esses conjugados, tá? Ou então, também, você quiser ir para Fernando de Noronha, você pegar o voozinho, descer em Recife, fazer a sua conexão e ir para Fernando de Noronha. Ok? Pode passar, Bim. Aí vocês estão vendo no mapinha que eu coloquei justamente para vocês verem o trajeto de Recife para Fernando de Noronha, né? E de Natal para Fernando de Noronha. A distância que nós temos hoje em questão do mar. Atualmente, você gasta hoje em torno de 1 hora e 1h30 para ir para Fernando de Noronha, Recife, por ser um trajeto mais longo, 1h30. E Natal, em torno de 1 hora. Tá? São alguns equipamentos, na verdade, que tem essas variações, tem os ATRs, tem os jatos, então isso aí pode, na verdade, ou aumentar um pouquinho mais de minutos ou diminuir um pouquinho mais de minutos, mas nada muito demorado. E é fantástico, quando você está chegando em Noronha, a parte panorâmica, na verdade, lá de cima, quando você consegue enxergar realmente a ilha. Independente se você tiver sorte do piloto, ele faz um voo panorâmico fantástico. Não rasante, tá? Pelo amor de Deus, ele faz um voo panorâmico. Então, é muito legal isso daí. Pode prosseguir, Vi. O que eu gosto de dizer lá em Noronha? Noronha não possui rede de supermercados, tá? Eu vou chegar aí por quê? Rede farmacêutica, não possui água potável,
Lá nossa energia é uma usina termoelétrica, tá? Nós temos lá um hospital com atendimento básico. Então, gente, tudo que chega em Fernando de Noronha, ele é um pouco mais caro do que você aqui no continente, porque você chega ou de avião ou chega de embarcação. E isso realmente requer um custo um pouquinho a mais repassada para o consumidor final, né? Que são os chamados fretes. Então, às vezes, as pessoas falam muito em relação a isso aí. Ah, mas Noronha é muito caro, por isso que não vai. Mas você tem que entender que Fernando de Noronha hoje ela não é cara. Hoje você tem condição de ir em Fernando de Noronha com preços bons e você ficar em Noronha e gastar pouco, mesmo em alimentação, que nós vamos falar aqui durante essa apresentação também. Ok? Pode ir mais para frente. Vamos falar de taxa. Muita gente tem muita dúvida em relação a isso daí. Ah, Noronha tem que pagar taxa, que é a TPA, taxa de preservação ambiental. Gente, em todos os parques nacionais, tá? Existe o pagamento hoje de taxa, né? A taxa de visitação, que são realmente revertidas para quê? Para a manutenção do parque nacional. Alguns com uma estrutura maior, alguns com uma estrutura menor, então alguns cobram mais, outros cobram menos. Tá? Em Noronha não poderia ser diferente. Porque essas taxas que são pagas são taxas justamente para poder ajudar na infraestrutura de Fernando de Noronha. Como o quê? Como a retirada do lixo, por exemplo. Lá em Noronha, nós não deixamos o lixo nem produzido pela própria população moradora e nem pelo próprio turista. Se nós tivéssemos deixado esse lixo lá, eu acho que a montanha de lixo estaria maior do que o pico lá, que tem 365 metros de altura, né? Então, isso aí não pode, não. Então, esse lixo é retirado e existe um custo, tá? Hoje, você paga pela taxa por noite, por pessoa, R$ 75,93, tá? É isento somente crianças de até 5 anos incompleto. Opa, que legal. Como é que eu posso pagar essa taxa? Existem duas formas de você pagar essa taxa. Existe hoje um site que é o noronha.pe.gov.br. Vou repetir, noronha.pe.gov.br, tá? Que você vai entrar nesse site, vai preencher os dados que são solicitados, vai fazer o pagamento, imprimir, na verdade, esse pagamento. Lembrando-se que para você fazer o pagamento pela internet, você tem que fazer com 48 horas antes do seu embarque para Fernando de Noronha, tá? Porque aí você vai imprimir. Quando chegar no desembarque, no próprio aeroporto, existem os guichês para as pessoas que já pagaram pela internet, onde vão apresentar justamente esse comprovante para poder ter a liberação da entrada. E vai ter também a questão das pessoas que não pagaram pela internet. Então, nós temos os guichês apropriados, aqueles que vão chegar nos guichês, fazer o pagamento com o mesmo procedimento, receber duas documentações, que é onde você vai guardar uma contigo para poder fazer apresentar no dia da sua saída, e o outro você vai deixar na pousada onde você escolheu a sua hospedagem, ok? Então, a questão da taxa TPA, lembrando, ela é por noite e por pessoa. Pode ir para frente, Bi. Nós temos também uma outra, eu não chamo de taxa, tá? Senão a gente confunde demais. Chamamos, na verdade, de ingresso ao Parque Marinho, lá de Fernando de Noronha. Ela foi criada, na verdade, em 2012, tá? Por quê? Qual o motivo de ter criado mais um ingresso, se já tinha cobrado, se já era cobrado hoje a TPA? Porque o governo, segundo o governo, não estava dando conta, na verdade, para a organização das estruturas de Fernando de Noronha. E realmente, para quem teve antes de 2012, viu a diferença. Hoje nós temos esses cuidados no parque, em questão de trilha, em questão de banheiros, em questão de estrutura para pessoas até com deficiência física, com pouca mobilidade, podendo ir para Fernando de Noronha tranquilamente e não correndo nenhum risco, coisa que antes não era tão possível assim, tá? Esse ingresso, ele tem um custo por pessoa de R$ 111 para brasileiros e o dobro do valor, 222, para estrangeiros. Só que ele não é por dia, graças a Deus, né, Bi? Ele, na verdade, é para 10 dias. Então, você vai chegar hoje lá em Fernando de Noronha e você vai entrar ao Parque Nacional.
Lembrando-se que nem tudo em Fernando de Noronha é parque nacional. Tá? Se você for lá para Praia da Conceição, Cachorro, ficar ali no centro da vila, você não está no parque nacional. Mas no momento em que você vai fazer um mergulho, vai fazer uma trilha, vai fazer um passeio de barco, ilha tour, você está no Parque Nacional. Então, você é obrigado a pagar. Né? Como é que eu posso pagar esse ingresso ao parque? Também da mesma forma. Nós temos lá o www.panarnoronha.com.br, que você pode pagar, preencher os dados. Quando você chega em Noronha, isso já não é no aeroporto. Nós temos os pontos chamados PIC, que é justamente na entrada ao Parque Nacional. Tá? Você vai apresentar justamente a documentação do pagamento e eles vão lhe fornecer uma credencial para você permanecer com ela e poder entrar durante 10 dias nos horários de funcionamento do parque, é claro, quantas vezes você quiser. Então, esse é o primeiro pagamento. Mas eu não... E também mesma situação, pague com 48 horas de antecedência, tá? Mas eu não paguei, esqueci, não é problema nenhum. Quando você chega em Noronha, o guia também vai lhe orientar e vai te levar até esses pontos, onde você vai poder fazer o pagamento e vai realmente receber também a sua credencial. Então, nós temos aqui a taxa de preservação ambiental que eu falei anteriormente, que é a TPA, paga por noite por pessoa, e temos ingresso ao Parque Marinho. Lembrando-se que maiores de 60 anos são isentos do pagamento, assim como menores de 12 anos, tá? Para o ingresso. Ok? Para frente, Bi. Olhe só as imagens. Eu coloco essas imagens para vocês verem como está estruturado o Noronha hoje. Né? Antes nós não tínhamos isso aí. Antes de 2012, você andava aí no meio das pedras, no meio dos matos, no meio das pedras. Hoje você tem essas trilhas, na verdade, feitas de madeira, ou aquela madeira plástica, né? Ecologicamente correta. Então, você tem hoje pontos maravilhosos para você chegar. Pode passar, Bia. Eu gosto também já de começar a falar sobre questão de passeios. Muita gente também tem algumas dúvidas, tá? Noronha nós temos, na verdade, uma quantidade razoável de passeios. Mas tem 2 passeios que eu gosto muito de frisar, e quando você adquirir o pacote, você pode oferecer para o teu cliente, porque ele vai se sentir muito mais à vontade, ele vai conhecer a ilha por um todo. O que seria? Seria, no caso, o Ilha Tour. O Ilha Tour nada mais é do que é um passeio de 4x4, né, um veículo, onde você começa logo pela manhã. Nós paramos para a hora do almoço, um almoço opcional, damos continuidade na parte da tarde até o pôr do sol. E você para em vários pontos turísticos lá de Fernando de Noronha, para você poder fotografar, até mesmo locais onde você pode tomar um banho de mar. Então, normalmente, os guias orientam as pessoas que, quando vão fazer o Ilha Tour, eu passeio de barco, vou falar logo na sequência, que façam a locação de um equipamento básico de mergulho, que é a nadadeira, o snorkel, né? E o respirador. Por quê? Tem pontos que você vai parar, que você vai poder fazer um mergulho de flutuação, uma apneia, dependendo da pessoa. Então, isso é muito importante também. E o Ilha Tour serve para que você reconheça, é como um city tour que você vai fazer numa cidade que você vai ficar lá 3, 4 dias. Tá? Após o Ilha Tour, você vai falar, poxa, tem essa praia e essa aqui que eu gostei. Quando eu tenho 1 ou 2 dias vivo em Noronha, eu vou retornar por lá. E você tem a facilidade de chegar até essa praia. Tá? E o passeio de barco também eu gosto de falar, para você poder conjugar com o pacote, que é nada mais que um passeio de meio período. Você faz a costa do mar de dentro, você para um mergulho refrescante na praia mais linda, considerada pela 4ª vez a praia mais linda do mundo, que é a Praia do Sancho, né? E você retorna para o porto, para o desembarque. Lembrando-se que nesse passeio você tem a companhia graciosa dos golfinhos, que é onde todo mundo fica deslumbrado, puxa, os golfinhos brincando. Então, isso é muito legal. O passeio de barco e o Ilha Tour são 2 passeios que eu recomendo. Não que os demais sejam, ao contrário, ruins ou não devem fazer. É que se nós formos falar só de passeio, nós vamos passar a live toda falando sobre passeio.
Mas existem outros, como trilhas, como caminhada, como canoa, né? Canoa havaiana, que é uma canoa que você pode fazer uma remar pela parte da costa lá de Fernando de Noronha. Então, esses 2 passeios eu recomendo você colocar dentro do seu pacote. Pode ir para frente, Bi. Olha aí. Essas aí são algumas imagens que eu coloco para vocês verem. Nós temos aqui, vocês podem ver que tem uma embarcação cheia de cabos, puxando pessoas. Que esse é um tipo de passeio que eu não falei, que chama-se o Plana Sub, tá? Isso aí. Esse Plana Sub é justamente você estar com uma prancha na mão, pequena, e um cabo vai puxando, uma embarcação vai puxando você por um cabo, e você vai até o fundo, até uma certa profundidade, claro, do Mar de Noronha, e você retorna fazendo essas manobras, como você pode ver essas moças aqui fazendo. Tá? Ao lado direito, na parte de cima, você tem a canoa havaiana. E você tem, na verdade, as trilhas que o pessoal também costumam fazer. Então, Noronha, tudo que você faz em Noronha é fantástico. E todos os lugares que você olha, qualquer posição que você esteja, você tem uma moldura natural daquelas paisagens lindas e fantásticas, né? Ok? Pode tocar. Aqui eu fiz uma mapinha do Ilha Tour. Está vendo onde está a ilha? Esses pontinhos vermelhos é tudo onde você vai desembarcar para você poder fotografar, mergulhar, fazer alguma coisa, alguma opção, tirar a fotografia, fazer a sua selfie, é o Ilha Tour. Então, isso aqui é muito importante. Olha só, quanta coisa você vai poder ver. Então, você vai conhecer justamente a ilha, a Fernando de Noronha, por um todo. Então, vai ficar muito mais fácil. Pode passar. Aí você tem os carros, né, que normalmente nós fazemos, os pontos onde o pessoal dá uma parada para poder seguir, porque existem alguns pontos que os carros que o transporte para, né, os 4x4, e você percorre aí uma trilha de 10 minutos, 5 minutos, 10, 20 minutos, e são coisas pequenas. Nós terminamos, na verdade, o Ilha Tour sempre num pôr do sol fantástico, como vocês podem ver aqui, o Morro Dois Irmãos. Então, é fechado com chave de ouro. É um passeio que realmente vale a pena a quem visita Fernando de Noronha pela primeira vez. Ok? Vamos lá. Olha só. A mesma coisa, passeio de barco. Eu falei do passeio de barco, não podia deixar de mostrar também as imagens, né? Não, você fala assim, esse cara é mentiroso, ele está falando muita coisa bonita e não está mostrando nada. Não, mas não é não, olha aí. Aqui está a Praia do Sancho, onde para justamente a embarcação, as pessoas caem na água, né? Ali nós temos uma profundidade de 6 a 7 metros, mas tem na embarcação colete salva-vida, boia, macarrão, tem de tudo, não há problema em relação a isso. E água transparente com um coral aí fantástico, com uma variedade muito grande de espécies de vida marinha, né? Então vale a pena. E os golfinhos, e aqueles que realmente vão aí estar sempre lá da embarcação fazendo as suas graciosas estripulias, e onde o pessoal tira foto e fica realmente encantado com isso daí. É só indo lá para você, na verdade, poder ver isso daí. Pode passar, Bi. Mergulho. Algumas pessoas nos perguntam a respeito de mergulho, né? Muita gente não entende muito como é que funciona realmente a questão do mergulho, tá? Nós temos 2 tipos de mergulho que nós chamamos. Chamamos o mergulho credenciado e o mergulho batismo, tá? O credenciado já está mais ou menos dizendo o que é. É aquele que já fez o curso, já tem uma credencial, então ele já tem uma licença para poder fazer um mergulho um pouco mais complexo, né? O batismo é para aquelas pessoas que realmente nunca mergulharam. São pessoas que têm vontade, que vê muito filme e falam, um dia ainda vou fazer o mergulho. E Noronha é para isso mesmo. Então, nós temos uma operadora. Essa operadora, ela tem todos os cuidados com cada um que vai fazer batismo. Antes, você vai passar por uma triagem, normalmente na operadora. Você não pode estar gripado, não pode ter pressão alta, pressão baixa, não pode estar tomando nenhum remédio, nenhum medicamento. Então, o que ocorre? Quando você passa por essa triagem, você está apto a fazer o batismo. Mas eu fiz tudo e não sei nadar. Não há problema nenhum, tá? Você não vai nadar, você vai simplesmente flutuar.
A gente fala flutuar, flutuar não é no ar, não. No mar também você flutua, você vai realmente ficar, na verdade, inerte ao lado de um instrutor que vai estar dando toda a atenção a você e você só vai ter que se preocupar em respirar, porque senão aí também não dá, né? Se ficar sem respirar, e poder fazer ter uma visão ampla, na verdade, que muito clara daquelas águas cristalinas da vida marinha que tem em Fernando de Noronha. Então, você fez o quê? O batismo. Ah, mas eu posso também adquirir isso junto ao pacote? Claro que você pode, não há problema nenhum, tá? Então, nós também temos esse serviço que também você pode adquirir aí junto com a personal, junto com a Bianca, com a Cris, com a Michelle aí, fica tranquilo. Pois não, pode passar. Vamos para a próxima, né? Lembra que eu falei a questão lá atrás, da questão do ingresso ao Parque Marinho e aquelas trilhas que eu mostrei? É isso daí, ó. Turista com dificuldade de locomoção, tá? Então, até aquele período de 2012, 2013, que foi 2012, 2013, as pessoas tinham problema de chegar lá em Fernando de Noronha, ou até mesmo alguém da família que era cadeirante, e você ouvir um não, que não tinha condição, porque a pessoa não tinha realmente atividades para ela. Hoje nós já temos. Hoje, inclusive, nós temos lá a Baía do Sueste, que é uma praia, ela é equipada para apoiar o cadeirante ou idoso com dificuldade de locomoção. Nós temos até aquelas cadeiras anfíbias onde você pode entrar, na verdade, no mar, tomar um banho de mar bem cristalino e refrescante lá de Fernando de Noronha. Então, essas são as facilidades que a cobrança desse ingresso deu a quem hoje visita Fernando de Noronha. Pode passar, Bim, por favor. Aí, a imagem que eu coloquei. Toda hora eu falo alguma coisa, viu, Bianca? Viu, Michele? Eu falo, mas eu mostro, tá vendo? Ó, olha aí. Um garotinho cadeirante que está tendo no mar, as pessoas que estão tendo uma visibilidade, a Praia do Sueste, onde você tem hoje, isso é gratuito, tá? É uma coisa que não é paga. Então, você hoje vai usufruir justamente disso daí e vai ficar bem à vontade. Então, a terceira idade, cadeirante. A única coisa que eu gosto de salientar nessa informação de cadeirantes é que quando vocês fizerem, na verdade, hoje uma solicitação aí para Michele e para Bianca, vocês têm que avisar, na verdade, que a pessoa é cadeirante. Por quê? Nem todas as hospedagens em Noronha estão adaptadas para receber cadeirantes. Então, isso aí é uma solicitação que tem que ser feita, porque a gente se não souber, a gente vai colocar numa pousada que talvez não tenha a adaptação para cadeirante. Tá ok? Pode ir em frente, Bi. Vamos lá. Hospedagem. Gosto de falar de hospedagem pelo seguinte, muita gente tem muita dúvida. Hoje ainda você ouve falar pousada domiciliar, casa de pescador. Gente, nada disso, tá? Eu vou contar rapidinho uma historinha aqui para vocês entenderem o que significa pousada domiciliar. Alguns aí de vocês devem até saber, tá? Em Noronha, há muitos anos atrás, logo quando eu, inclusive, até comecei a me interagir com o Fernando de Noronha, isso há 25 anos atrás, existia lá um hotel chamado Esmeralda do Atlântico. Era nada mais que uma base americana da Segunda Guerra Mundial desativada. Então, ela acabou virando um hotel, né? Sem muita estrutura, quer dizer, sem nenhuma estrutura. Mas era a única opção que tinha lá em Fernando de Noronha. Mas, com isso, alguns moradores que prestavam serviço para o governo federal e estadual tiveram uma visão e começaram a receber turistas em suas residências, né, onde eles moravam. Mas junto com quem? Com a própria família. Então, você não tinha nenhuma privacidade. Então, vamos lá. Você pagava lá R$100, R$150, não me lembro, na verdade, a quantia, e você tinha café da manhã, almoço, jantar, e você tinha um quarto à sua disposição, privativo, né? O quarto, viu? O banheiro não, o banheiro era comum, como você fosse um visitante. A chave ficaria na lateral do banheiro, onde todos que pudessem usar, usavam, entravam, fechavam, faziam sua necessidade, quando saía, deixava a chave no local. E você também não podia exigir, enquanto a alimentação, enquanto a tua culinária, porque você ia comer, ia se alimentar
na verdade, daquilo que a família também estava se alimentando. Então, você estaria com o pai, a mãe, o filho, o sobrinho, quem estivesse lá morando na pousada. Então, não havia privacidade. Mas, com o decorrer do tempo, alguns tiveram uma visão e começaram a fazer algumas melhorias, com muita dificuldade, que ainda é muito difícil, não é, construir ou aumentar ou fazer alguma coisa lá em Fernando de Noronha. E começaram a fazer o quê? Adaptações, colocar ar-condicionado, aumentar um apartamento, decorar, colocar um banheiro privativo. Então, o que ocorre? Como em toda negociação, em todo negócio, quando você faz um investimento, você tem, na verdade, que ganhar um pouquinho mais, porque a sua casa, a sua hospedagem passa a ser melhor do que a do vizinho, né? Então, começaram a ter preços diferenciados. Antes não havia isso, era um valor só, então era muito fácil chegar em Fernando de Noronha e você ter um preço só. Hoje, não, isso não ocorre. Então, a Noronha Brasil, ela foi a primeira operadora no Brasil, tá? A começar a classificar as hospedagens, porque viu as diferenças de valores. Então, nós temos hoje as categorias turísticas, executivas e categorias VIP. O que isso significa, Luiz? Porque você está falando e não está dizendo o que é. Vamos lá, passa para o próximo bloco, por favor, Bi. Não sei mexer direito. Oi? Lá em Noronha, hoje nós temos aproximadamente 150 hospedagens, tá? As principais vilas, que são a Vila do Remédio, Vila do 30, Floresta Nova, Floresta Velha, é onde está um número maior de hospedagens, né? É lá também onde tem mais lojinhas, onde tem mais lanchonete, mais restaurantes, onde quando você fica em uma dessas 4 vilas, você fica até com uma facilidade de sair à noite para poder usufruir da noite de Noronha, que não é muito grande, não. Nós temos lá 2 bares, que eu vou falar depois, que é onde o pessoal se reúne para tomar lá uma cervejinha, um refrigerante, um suco, comer uma pizza e dançar um forró ou um reggae, né? Então, quando você estiver em uma dessas 4 vilas, é importante saber que você está bem próximo a tudo ali, inclusive a 2 praias populares, mais populares, que é a do Cachorro e a Praia da Conceição, para você poder ir andando, correto? Vamos lá, Bi, para a próxima. Olha aí, pousada categoria turística. Nós temos com uma boa acomodação, ar-condicionado, TV, banheiro privativo, com ducha quente e fria e o café da manhã. Ela tem justamente um preço menor, né? Quando você fala em categoria executiva, ela muda. Mas qual é a diferença? Tá, um apartamento mais amplo, um item a mais no café da manhã, uma decoração diferenciada. Então, isso ocorre e ela tem um precinho um pouquinho maior, correto? Então, nós falamos das categorias turísticas e executivas. E quando nós vamos para a categoria VIP, são as top de linhas. São mais confortáveis, né? Uma privacidade um pouco maior, né? Então, isso daí também aumenta a questão dos valores, tá? O que eu gosto também de salientar a vocês, quando você tem um grupo de 20, 25 pessoas e você quer ir para Fernando de Noronha, às vezes você pede uma coisa que talvez nós não vamos conseguir, talvez não vamos conseguir atualmente, que é colocar todo mundo em uma pousada só. Mas por quê? Porque as pousadas em Noronha, elas têm um número de apartamentos muito pequenos, né? Tem 5, 6, 7, 8, acho que a maior deve ter 14, 15. Então, isso, e também ela também atende a outros públicos, ao público direto. Então, às vezes, você não vai ter também essa dificuldade de uma pousada ter 5, 6 apartamentos. Então, nós fazemos o que? A divisão. Nós dividimos na mesma categoria, claro, sempre próximas uma pousada da outra, para que facilite até o nosso trabalho de receptivo, de buscar, de fazer passeio e de retornar para a pousada. Ok? Pode passar, Bi. Vamos lá. Vamos começar as imagens aqui para vocês ficarem encantados. Eu comecei aqui com a pousada do Zé Maria, amigo da gente, inclusive, da Cel, que é a nossa diretora operacional. E o Zé Maria pode ir contando até 10, Bi, e você vai mudando o slide. Essa maravilha que falam que é do Luciano Huck, mas não é dele mais não, viu? Acho que nunca foi. Segundo que ele falava que nunca foi dele. Pode mudar, Bi.
Morena. Essa daí é a pousada uma das mais novas, inclusive, famosa lá do Bruno Gagliasso, né? De Juaçu, muito linda essa pousada. Ela fica um pouquinho mais afastada. Solar de Noronha. Solar dos Ventos, ao lado da Maravilha, Praia da Sueste, um pouco mais longe. Adolf, fica no Boldró, não é centralizada. Tribuju, Floresta Velha. Essa daí é do pessoal do Asas de Águia também, tem sociedade lá. Vamos agora para as pousadas executivas. Mesmo esquema, Bi, conta até 10 a gente vai mudando. Para vocês verem, na verdade, hoje, que cada uma delas tem a sua particularidade, né? Que cada uma delas, você não pode dizer, essa aqui é melhor, aquela é pior. Não, não é isso. Cada uma tem o seu estilo, a sua forma de decorar, de atender. Então, não dá para fazer uma comparação. Essas são pousadas executivas, tá? Que eu estou falando. Outra coisa, vocês estão vendo a praia aí. Não tem pousada lá com pé na areia, não, viu? As pousadas você tem vista-mar. Lá é proibido, inclusive, fazer essas construções à beira-mar. Graças a Deus. E, Luiz, desculpa te interromper. As agências sempre perguntam também de all inclusive. Lá não tem all inclusive, né? Não. Até o momento isso não existe, não, viu, Bi? Hoje não tem, porque a maior parte das pousadas categorias VIP, elas têm restaurante próprio, tá? Então, você pode, na verdade, se servir. Algumas servem almoço e jantar, outras somente jantar, mas existe sim. Agora, a questão de all inclusive ainda não chegou ninguém com esse toque lá para o pessoal, não. Perfeito, muito obrigada. Que é isso. Vamos lá. Vocês estão vendo a diferença? Como elas são bonitinhas, pousadas? Então, não há. Vamos para pousadas mais inferiores, que nós chamamos das pousadas categoria turísticas, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo piscina também? Não são todas as pousadas categorias turísticas nem executiva que tem piscina. Então, muito cuidado ao vender com piscina. As VIPs, não. As VIPs, a maior, 90%, todas elas têm piscina. Tá? Mas a categoria turística não tem, não. Pronto. Então, nós passamos agora uma fase das questão das pousadas, tá? Vou falar um pouquinho da noite. Nós conversamos lá em cima, vou falar. Tá vendo ali o Bar do Cachorro, a pizzaria Muzenza, um fala Muzenza, outro fala só pizzaria, e o Projeto Tamar. O Projeto Tamar, ele acontece todas as noites com um palestrante que tem um conhecimento de alguma coisa lá em Noronha, por exemplo, sobre tubarão, sobre golfinho, sobre ave. Então, as pessoas também podem hoje chegar até lá e assistir a essas palestras. Isso acontece logo cedo e depois o pessoal vai lá no Bar do Cachorro dançar um forró ou lá vai na pizzaria da Muzenza para poder dançar lá um reggae, tá? Essa é a noite de Noronha. A noite de Noronha ela não tem muito teatro, cinema, não existe shopping center, não existe lá ainda não. Pode ir em frente, por favor. Muita gente me pergunta, deve perguntar a você, há uma dúvida em questão de alimentação em Noronha. Mas Noronha, para se alimentar é muito caro, tá, tudo mais. Gente, deixa eu explicar o que eu já expliquei e vou retornar para a gente se recordar de alguma coisa que eu falei. Tudo que chega em Fernando de Noronha vem através do quê? De avião ou de embarcação.
E isso requer frete. Então, quem paga isso é o consumidor final, tá? Aí em Curitiba, né? Ou nas praias, quais as praias que o curitibano hoje utiliza aí no Paraná? Garopaba? Não, Garopaba é em Santa Catarina. Santa Catarina, mas o pessoal não sai daí para Santa Catarina, não, né? Não, todos vão sempre para Santa Catarina, mas aqui no litoral paranaense é Guaratuba, Matinhos. É verdade, é verdade. É verdade. Então, veja só, quando você chega nessas praias, numa autoestação, vocês vão lá se alimentar em um restaurante, e vocês não pagam barato também, né? Não vem dizer que tem coisa mais barata, porque o que ocorre é o seguinte, a questão operacional desses transportes até esses restaurantes próximo ao litoral é justamente o quê? De caminhão, para na porta. Lá em Noronha não tem isso, tem que ir para o porto. Do porto ele tem que pegar um transporte para chegar lá no restaurante ou na pousada. E isso tem preço. Então hoje você tem valores realmente muito bons. No centro de Noronha, existem alguns restaurantes populares e você paga hoje na média de 60 a 80 reais por pessoa para você comer bem, tá? O que eu digo, uma comida regional. Um arroz, um feijão, um macarrão, uma salada, um peixe, uma carne, uma ave, um frango, que você come muito bem. Como você também tem outros restaurantes mais sofisticados, como eu estou colocando aqui, que é o Varandas, o Chica da Silva, o Pico, né? E tem lá o show gastronômico do Zé Maria, que é muito famoso, de quartas e sábados, né? Ele chega a 250 reais por pessoa, sem direito à bebida. Gente, isso aí não é para você jantar todo dia, não. Do Zé Maria de quarta e sábado. Mas pelo menos uma noite você pode usufruir de um restaurante desse daí. Lá tem muitos frutos do mar, mas muita gente não come frutos do mar. Ah, não, eu não posso comer. Sou alérgico, alguma coisa assim. Mas lá você tem carne, você tem peixe, você tem até hoje salada, se você salada sempre teve. Se você é vegano, então você tem essas variações culinárias de Fernando de Noronha. E não é aquele absurdo todo, não, que você vai gastar, que você não gastaria se você fosse aí para o teu litoral. Ok? Em frente, Bi. Aí, a imagem. Ainda bem que é 15 horas, né? Porque quando eu passo isso aqui 10, 11 horas da manhã, o pessoal fica morrendo de fome. Tá vendo? Os pratos? Pode ir passando, viu, Bi? Então, olha, tá vendo? Isso aí é o mais popular que eu digo a você. Bem servido, com qualidade. Vamos falar em transporte. Puxa vida, em Fernando de Noronha, como é que eu faço para me locomover? Tá? Se eu não quiser hoje locar um bug, uma moto, que lá também tem bike, bug, moto. Você tem um transporte público que ele começa às 5 da manhã, vai até às 22 horas. E o bom é que ele não é lotado como é em Curitiba, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Ele é bem tranquilo, né? E você percorre toda a BR, e, inclusive, se você tiver com um mapinha na mão, que você consegue em Noronha, você com esse transporte, você pode parar em alguns pontos e ir para algumas praias, caso você não queira pegar um táxi, que lá também existe um táxi, tá? Então, esses táxis, eles não são taxímetros. Os táxis lá são por trajeto, eles cobram por trajeto. Se você está na pousada, a pousada chama o táxi, você pega e fala, eu quero ir lá na Praia da Sueste, eu quero ir na Praia do Sancho, eu quero ir até o Porto. Então, ele te leva e lhe cobra, na verdade, por esse trecho, né? E o melhor ainda, por ser 7 quilômetros, né, a nossa BR, ela é bem curtinha e tudo é muito rápido. E nós não temos trânsito lá, como a 23 de maio lá em São Paulo, né? Nós não temos como a Marginal Tietê em São Paulo. Então, lá é tudo muito tranquilo. Inclusive, transporte, carro lá, se você é morador, se você vive em Noronha, presta serviço de carro, e você quer ter um outro carro mais novo, você tem que tirar o velho para colocar o novo. Então, isso é um controle muito bom, o que faz com que Noronha não fique lá com uma BR de 7 quilômetros com um congestionamento. Imagine 7 quilômetros de congestionamento, que é muita coisa, não, Bianca? Tá bom? Vamos passando. Bianca, eu acho que é por aí, tá? Pode voltar lá no começo, lá da primeira página, lá onde nós começamos. Pode ir tudo para cima. E a gente vai começar, no caso, se você anotou, o Michele, a questão das perguntas, eu estou à disposição.
Eu gosto de fazer uma coisa curta, eu acho que é bom que as pessoas realmente tenham as informações necessárias para poder fazer alguma coisa sobre Fernando de Noronha, tá? Então, eu estou às ordens à disposição, Bianca. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, Luiz, deixa eu só puxar o chat aqui para cima. Bom, uma pergunta que eu mesma, né, acredito que o pessoal da Personal também, as agências, têm dúvida, em questão agora da pandemia. Tá. Como que está sendo realizado os transfers, quando vai abrir a ilha, como que vai funcionar agora esses protocolos também, referente ao Covid? Bianca, veja assim, existem várias informações, mas nada ainda oficial, tá? Já falaram que agosto abriria, já falaram que setembro, outubro, outros já falaram para mim que só em dezembro, né? Mas nada é oficial. Então, enquanto a coisa não é oficial, a gente não divulga, né? A gente não entra nessa de fake, não, porque eu acho que é uma coisa que atrapalha muito em questão de negociações, tá? No meu ponto de vista, Noronha vai sim ter o procedimento de entrada das pessoas na ilha. Por quê? Se entrar alguém infectado e tiver um problema, a ilha vai ter que fechar novamente, como em qualquer lugar do Brasil. Então, quem vai entrar em Noronha vai sim ter que passar por um procedimento, entrando por Natal ou por Recife, para poder ir para Noronha. Como vai funcionar isso? Ainda nós não temos também nenhuma informação clara sobre isso daí. Porque na minha concepção é o quê? Puxa vida, imagine se a pessoa vai para Fernando de Noronha e tem que ficar 14 dias confinada antes de entrar para fazer passeio em Noronha. Ela vai ter que passar 20 dias em Noronha. Então, não há como você fazer isso daí. É por isso que os cuidados da reabertura estão sendo tomados com muito mais cautela, porque Noronha não é tão simples assim, né? É uma ilha pequena, é um local que tem uma população também pequena, e se alguém se contaminar, vai ter que fechar novamente. E a ilha não produz nada, a ilha vive de turismo, né? Imagine, esses 3 meses as pessoas de lá não estão faturando, as pessoas de lá não estão realmente recebendo turistas, então estão deixando de receber. Ok? Não sei se a minha pergunta, a sua pergunta é muito boa, mas o meu esclarecimento é até onde eu sei, até onde nós sabemos. Assim que realmente a gente souber que a ilha está aberta, vão acontecer noticiário em todo o Brasil, logicamente, mas nós vamos ser o primeiro a comunicar também, porque nós estamos pressa, na verdade, de fazer venda. Eu tenho muita gente para embarcar com remarcações. Eu tive um número muito grande nesse período de baixa estação, antes da pandemia, para ir para Noronha, mas foram remarcados tudo para frente. Perfeito, Luiz. Muito obrigada pela explicação. Deixa eu verificar aqui. A gente tem algumas perguntas. Sobre as cadeiras de rodas, vocês disponibilizam ou o passageiro ele precisa levar a cadeira de roda dele? Luiz? Normalmente a pessoa vai levar, né? Porque hoje a aeronave ela já tem o espaço, inclusive, para poder, no caso, transportar a própria cadeira de roda. E eu acredito que até agora, depois dessa Covid, muitos procedimentos vão ser pessoal, ninguém vai querer utilizar a cadeira que todo mundo usa e assim por diante. Então, é melhor hoje você estar levando realmente aquilo que é do seu uso habitual. Perfeito. Bom, existe um número limite de visitantes na ilha, de passageiros, Luiz? Sim, existe sim. O que ocorre hoje? A gente compara o seguinte: se eu tenho um voo da Gol com aproximadamente 150 pessoas saindo de Recife para Noronha, eu tenho mais 2 voos com aproximadamente 100 pessoas cada um, então nós estamos 350 pessoas. E temos mais um voo de Natal na base de 100 pessoas. Então, você vai calcular justamente pelo número de voo que está chegando em Fernando de Noronha. Ocorre, às vezes, em torno de 450 a 500 pessoas diariamente. É o controle dos voos que chegam e os que saem, tá? Na autoestação, às vezes, ocorre de entrar voo extra, tá? Tanto da Gol quanto da Azul. Então, esse número, ele dá uma puladinha, né? Ele dá uma aumentadinha. Normalmente é dezembro, janeiro, onde o pessoal realmente requer questão do Réveillon, né? Que o Réveillon lá é maravilhoso.
que inclusive você vai já estar vendendo aí o Réveillon. Então a gente tem esse controle, porque se você deixar entrar um número muito grande de pessoas na ilha, ela não vai suportar, ela não vai comportar. Tá? Por causa de questão também do quê? De água, de alimentação, de tudo isso. Então, ela tem que ser justamente muito bem controlada. Perfeito. A Luciane perguntou, você acha que este ano ainda vai ter a corrida de 21 quilômetros? Olha, como é o nome dela? Luciana? Luciane. Oi, Luciane, tudo bem? Luciane, a gente espera que sim. É como eu estou dizendo para você, nós estamos dando tiro no escuro, tá? Já falaram, inclusive, até em questão da regata que aconteceria agora em outubro, que possivelmente ela será cancelada, né? Então, nós temos duas corridas. Tem a de outubro, a de novembro. Então, é possível que ela não vai ocorrer, não. Mas tudo isso é uma incógnita. Então, nós estamos aguardando aí a abertura da ilha para que a gente possa, na verdade, ter certeza do que pode ser feito ou não. Porque, Fernando de Noronha, acontece evento o ano todo. Nós temos eventos de pesca, temos a regata, temos a corrida, temos a pesca, né, pesca esportiva, mas tudo isso aí foi cancelado. Tudo isso daí, na verdade, questão de evento no Brasil inteiro, está suspenso até o momento, né? Mas eu acredito que assim que abrir, a gente vai estar por dentro e vamos correr atrás dessa corrida. Com certeza. A Andréia perguntou sobre as hospedagens. Você sabe dizer mais ou menos como vai funcionar também, Luiz, com essa questão da pandemia? Bom, olha, Bianca, com certeza elas vão ter que passar por um procedimento. Já existem profissionais da área da saúde lá em Fernando de Noronha, fazendo, inclusive, algumas inspeções, fazendo aí, acredito que eu não tenho bem certeza, mas questão de treinamento, porque isso vai ser um geral, isso vai ser em todos os lugares no mundo, né? E aquele que não tiver adequado ou adaptado a isso, ele não vai receber turista, né? Então, com certeza, vai isso aí. Perfeito. Bom, é isso então, Luiz. Eu vou só passar agora para o pessoal os pacotinhos que nós vamos estar trabalhando junto com o Noronha Brasil. A gente tem uma pergunta também em questão do Réveillon. É seguro vendermos o Réveillon, pelo menos? Veja só. Nós estamos vendendo com a certeza já, digo eu, de bom vendedor, né? De bom vendedor, mas também de transparência de que vai ocorrer o Réveillon. Porque a gente de viagens, tá? Estão aqui aí agora com a personal. Se nós continuarmos com todos os nossos roteiros parados até dezembro ou até o próximo ano, o que será de nós? Então, nós estamos se movimentando com as autoridades, nós estamos muito preocupados, na verdade, com isso daí, porque se nós passarmos mais 3 ou 4 meses sem acontecer nenhuma venda, vai ser uma tragédia muito grande, né? Não querendo ser otimista, mas vamos ser pessimista. Nós já estamos comercializando o Réveillon, né? Porque nós já é final de dezembro e até lá, com toda certeza, e com fé no nosso bom Deus, isso já vai estar passado. Isso mesmo. Bom, deixa eu só ver uma pergunta aqui do Maicon, que ele me mandou no chat, só um instantinho, Luiz. Nós temos até meia-noite, viu, Bi? Então tá bom. Com relação aos passageiros que compraram ingresso e a taxa de visitação e não puderam viajar, é só apresentar na nova data, se não houver alteração em quantidade de dias? Sim, o que está ocorrendo é justamente isso, tá? Porque tudo que está acontecendo em questão de venda de ingresso, de parque e tudo mais, está sendo feito novas negociações, né? Ninguém está fechando a porta dizendo, não, você comprou, perdeu, o problema é seu. Ao contrário. Então, tudo isso daí também vão ter procedimentos. Aqueles que adquiriram, na verdade, até mesmo pacotes, você sabe muito bem disso, eles estão realmente fazendo as remarcações. Então, fazendo as remarcações, eles vão ter que, na verdade, hoje, poder usufruir também daquelas taxas que eles não utilizaram, que isso aí é justo, né, para qualquer negociação que é feita em qualquer comércio, não é não? Perfeito, então. Bom, é isso então, Luiz. Eu só vou agora passar, então, para o pessoal
o nosso PowerPoint aqui. Tá certo. Tá aparecendo para vocês? Tá. Dá-lhe, ficou Perfeito, lindo. então. Bom, pessoal, eu gostaria de avisar vocês que a gente já tem 2 pacotes com a Noronha Brasil, tá? A gente tem um pacote, então, para o Réveillon, está no nosso site, depois vocês podem acessar, lá tem todas as informações. Esses 2 pacotes que nós estamos trabalhando, eles incluem o aéreo saindo de Recife, não é, Luiz? Isso mesmo. Incluem os aéreos saindo de Recife, então, se o passageiro quiser fazer um combinado em Recife ou em Porto de Galinhas, ele pode fazer também, junto com Noronha. A gente tem um pacote também excelente, que vocês podem divulgar para os seus clientes, que é para ano que vem, a partir de fevereiro até o mês de maio de 2021, a partir de R$ 1.100, mais a taxa de embarque, já inclui também o aéreo saindo de Recife para Noronha, tá? No nosso site tem todas as informações, os horários dos voos que vocês podem verificar, ok? Então, só lembrando, caso vocês precisem sem o aéreo, nós temos também. A gente pede para a equipe do Luiz, eles montam da forma como vocês querem. Caso queira a noite extra, também há condição de se fazer. Exatamente. No nosso site também tem, ao lado, né, do valor total, a noite extra, caso vocês queiram adicionar, a gente já deixou prontinho para vocês os valores com as taxas, os horários dos voos. Se vocês precisarem que a gente retire os voos, a gente retira também. Nós estamos à disposição, desculpa. E a equipe também do Luiz está à disposição de todos. O prazo é no mesmo dia a resposta, né, Luiz, de vocês? Você já trabalha comigo já há quanto tempo? Então, você sabe que a gente aqui é VaptVup, né? Como dizia o Chico Anísio. E a gente, às vezes, alguma pessoa fala assim, vocês são mais rápidos que quando se for sistema. Porque a gente tem esse cuidado, a gente sabe hoje que essa agilidade e outra. Todos os meninos aqui, eles são todos treinados, eles são todos adaptados para poder ter um conhecimento fundamental sobre o que eles trabalham e poder responder o mais rápido possível para que você não possa perder. Com certeza. Tá? Quando você perde venda, eu também perco. Sim. Uma pergunta da Rosineri. Quantas noites esse mais em conta para ano que vem? A partir de 2 noites, Rose. A gente tem. Isso. Caso o passageiro queira mais noites, no lado tem também no nosso site a noite adicional para você passar para eles. Muito bem. Eu aconselho Noronha hoje, pelo menos, no menos 5 dias, tá? 4 noites, no mínimo, para você poder, no caso, ficar bem. Para quem sai daí. Porque normalmente eu tenho turistas aqui de Natal, de Recife, que o cara realmente ele passa 2 noites lá para ele estar tranquilo. Mas já para quem está saindo daí, pelo menos 5 para você poder ficar tranquilo. O preço da parte aérea com 5 noites, 4 noites, 3 noites, 2 noites, é o mesmo. Você só vai acrescentar em questão da parte terrestre. Exatamente, pessoal. E em questão também dos voos, tem alguns horários também diferenciados para vocês fazerem a escolha. E deixa eu passar aqui o próximo slide, só um minutinho. No nosso site também vocês podem entrar em destinos, Brasil e roteiros. Os 2 primeiros são os pacotes de Noronha que nós vamos estar apresentando para vocês depois com as lâminas, tá? E no nosso site também tem todas as informações. Caso vocês precisem de mais passeios ou outras datas, a gente também tem para oferecer para vocês. A gente vai estar também com a nossa live gravada. A gente vai estar enviando para vocês por e-mail também a apresentação e a live, onde vocês podem rever novamente, se tiverem alguma dúvida. Nosso site também, tá? Do Facebook, Instagram e YouTube também, que tem todas as nossas lives e também todos os nossos pacotes. E convido vocês dia 15/7 também, nós temos mais uma live do Nacional, falando um pouquinho de Manaus, tá? E, bom, é isso, Luiz, muito obrigada por ter aceitado o convite. A apresentação foi incrível, espero que a gente tenha passado para o pessoal um pouquinho do que é a Noronha, né? E é isso, pessoal, muito obrigada. Luiz, muito obrigada.
Eu que agradeço, Bianca, agradeço a todos que estavam aí presentes, que estão ainda presentes. Esse é o nosso trabalho. Nós somos comercializantes, nós estamos comercializando o sonho, e Noronha é um dos sonhos que vocês podem fazer tranquilamente aí com Bianca e com a Michele, em parceria com a Noronha Brasil. E eu tenho certeza que vocês vão agradar ao cliente de vocês, tá bom? Espero ter agradado a todos com essa apresentação e deixado um pouquinho mais atualizados. E o que for acontecendo os acontecimentos que forem hoje aparecendo no mercado, a gente vai aí notificando, noticiando e passando para vocês. Perfeito, é isso aí, Luiz. Muito obrigada. Juntos nós vamos longe, né? Todo mundo se ajudando e daqui a pouco tudo tá melhor. Tá bom? Sim. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.